Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo desse livro de Dora Encontre, Deus e Deus. Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Nós estamos hoje terminando esse livro, vamos estudar o último capítulo e para isso nós teremos aqui a participação do nosso companheiro do Sejus, companheiro Leonardo Fittipaldi Torga, o popular Léo do Sejus, que é lá de BH, e vai falar com a gente. Tudo bem, Léo? Tudo bem, tranquilo. E pronto aí para... Eu vou até optar, devido às outras apresentações às anteriores, em ficar mais preso à leitura, porque senão nós não vamos honrar a autora, né? Que é importante, talvez. Né? Nós estamos diminuindo agora os vídeos, né, Léo? Nós vamos trabalhar no máximo com 20 minutos, tá? Se puder enxugar o máximo aí para trazer dentro dos 20. Com certeza. 20 minutos, tá? Então fique à vontade, discorra aí sobre o capítulo. Pronto, está tendo umas pequenas falhas, viu, da sua voz, mas a minha tá boa, tá rolando bem aí? Então tá ok. Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Como você mesmo disse, né? Meu nome é Leonardo, mas todo Leonardo vira Léo, né? Então, podem me tratar como Léo. Do Sejus é uma honra, né? Mas vale o título, entre aspas. Né? É bom ser do Sejus que a gente ganha título se quer estudar. Então vamos lá. Deus e Deus, o livro que chega ao seu final no dia de hoje, e nesses 10 capítulos, né, nós vamos discorrer justamente o último, né, Dora Encontre, que é Deus se dá em amor. Bom, inicialmente, a autora do livro, ela pensou pelo menos eu creio, né, que tem pensado nisso, em discorrer, né, uma síntese, ou o que realmente foi, né, todos esses capítulos, essa trajetória. Então, ela diz o seguinte, que definitivamente não Deus. Essa foi realmente a minha primeira preocupação. Meu Deus, como eu vou entender Deus? Né? Podemos rodeá-lo de palavras, né, que é muito comum, podemos invocá-lo, adorá-lo, ela cita, né, em prece e demonstrar sua existência em 1000 raciocínios. Realmente é isso que normalmente, bom, não posso falar por todas as pessoas, mas eu procuro raciocinar, e é estranho, né, porque nós somos tão limitados, até mesmo na questão racional, na questão aí do tempo e do espaço, que, ao meu ver, isso para Deus não tem cabimento, por ele ser eterno e ser incriável. Mas nós somos criaturas, então temos sempre de estabelecer essa relação. E ela cita também, podemos louvar em prosa e verso, e até tocá-lo pelas descobertas da ciência, pela investigações da filosofia, mas ela cita que algo falta para que alcancemos inteiro. Com certeza, por muito que caminhamos, nós não chegamos perto. Eu fico até imaginando como se fôssemos duas pequenas bactérias, dessas assim, bem primitivas, né? E trocando ideia um com o outro para imaginar o ser que nós estamos atacando. Ou vivendo com ele, né? Até a maior parte delas são comensais, elas vivem tranquilas ali, e outras mesmo fazem relações importantíssimas, né, para nossas vidas. Mas procurar entender um ser como um ser humano para duas bactérias, eu imagino, assim, guardando as devidas proporções, que deve ser, inclusive, muito maior para o lado de Deus, seria uma situação mais ou menos isso, né? Passa a ser até cômico, né? Bom, então vamos lá. Podemos
aí no caso, ou melhor, não podemos encará-lo em nossos restritos conceitos, porque ele transborda sempre além das meras palavras. Ela diz, então, que, entretanto, podemos amá-lo, isso sim. É justamente Deus vem, é o amor. Pelo menos para nós que somos espíritas. Para outros, nem sempre vem a palavra amor, né? Para outros, vem como o Deus dos exércitos, guerras, conquistas, né? Que ele irá abençoar para que se consiga. Outros já mostram um Deus repressivo, punitivo, que castiga, né? Então, o espírita tende, não posso falar por todos, naturalmente, de entender Deus justamente nessa questão do amor. Mas será que seria só amor, né? Quando se fala em Deus? Bom, então voltando ao autor, que é a palavra do momento aqui para o nosso estudo, não podemos, então, segundo ela, perdão, não é isso, podemos chegar mais perto de compreendê-lo através do amor com que ama e do amor com que amamos. Olha só como que as relações aí são bem diferentes, né? Esse amor que nós sentimos por algo, será o amor de Deus? Será que nós avançamos tanto assim, né? Aí por aí sabemos que o caminho é longo, né, da evolução. Porque a primeira manifestação de seu amor é a nossa própria existência. E é estranho mesmo, né? Porque antes do ser humano existir, vamos aí reportar aí a pré-história, já existia quantas coisas? Já existia todo esse universo, algumas coisas já, inclusive, sendo transformadas e outras criando, que isso acontece continuamente nesse universo, né, que está em plena expansão, embora que haja teorias que falam que ele vive em expansão e contrações nesses períodos, né, que é justamente faz lembrar quem que nós relacionamos com Deus, com amor. Bom, então, a segunda prova que ela nos lembra que nos ama, ele, né, Deus, nos ama infinitamente e que poderia nos ter criado jungindo obrigatoriamente a sua vontade soberana. Mas nos entregou a liberdade de escolha, inclusive a liberdade até mesmo de negá-lo, como muitos negam a existência de Deus. Muitas vezes negam até não por a pessoa ser orgulhoso, ostensivo, é porque ele não aceita de forma alguma os conceitos que temos de Deus e ele também não chegou ao dele. Então é mais fácil negar do que trabalhar assim um conceito, quem sabe que pode até um dia criar campo e corpo, né? E ela lembra também que nós podemos até ferir as leis e nos recusarmos a assumir. Isso, logicamente, como ela lembra, uma questão temporária, né? Que a herança que ele nos deixou foi justamente nessa condição da liberdade de escolha, o livre-arbítrio que nós adquirimos no processo evolutivo, que nós saímos da condição de simples e ignorantes, vivemos muito tempo numa condição instintiva e do instinto começamos a migrar para a inteligência, inclusive abstrata, né, que é uma característica bem do ser humano. Agora imagina isso dentro daquele que criou muito antes de nós existirmos, né, e nos criou também. O terceiro indício de seu amor, que ela, segundo a autora fala, nos fez nascer nesse universo com um único propósito, o de sermos felizes. Isso, inclusive, Jesus relata no momento em que ele fala que ele vem, esse reino não o pertence, porque se pertencesse, nós o reconheceríamos. E reconheceríamos como pela verdade
E essa verdade que nos traz é justamente o reino da felicidade. É no momento que você vê, sente, está plenamente vivendo nas leis do Criador, recebendo todo esse amor, então, com certeza, nós estaremos no reino da felicidade. Por isso que Jesus vê o Pai. E nós ainda precisamos ler, estudar, compreender, filosofar, negá-lo, né, como foi falado, brigar, revoltar, né, até um dia chegar a embalar aí pela evolução da fé raciocinada que Kardec nos lembrou bem e nos ensinou bastante. Bom, então ela, fala do terceiro indício de seu amor que nos fez nascer nesse universo com um único propósito, né? Como nós estávamos falando, de ser feliz. E usarmos dessa liberdade para a união com Ele, com o Pai. E ela lembra também que Ele nos ama também, nos quer, embora não precise de nós para ser, porque Ele já é, né? Porque já é absoluto e completo. Eu tenho vontade e nós devemos ter, né, uma vontade bem profunda para alcançá-lo. E tudo na vida, no aprendizado, o primeiro item realmente é ter a vontade de aprender. Senão nós vamos ficar marcando o passo. E em busca do sentido da vida, que é todo esse vetor que move a alma ao infinito. Você quer falar alguma coisa, Silvio? Tem de ligar. Não, tranquilo, fica à vontade aí. Que você vai falando, a gente vai pensando, Vai viajando. formando aqui as nossas ideias, né? Me passou pela cabeça na hora que você falou do reino de Deus, né? Eu gosto muito de uma passagem que Humberto de Campos, a gente sabe que é um espírito que conta uma história, que conta uma interpretação de uns espíritos, não que seja necessariamente verdadeiro, mas ele fala de uma passagem. No livro Boa Nova, ele fala que no mundo espiritual se comenta muito essas histórias, de que Jesus teria tido uma conversa com Hanan, o doutor da lei, um sacerdote do templo, e ele fala para Hanan, que o provoca, o dá risada dele, né? Tira um sarro nele, né? Falando que ele não é ninguém, né? Uhum. E ele fala, então, que Hanan pergunta para Jesus o que ele acha que é isso, o reino de Deus. Né? O que você pensa venha a ser isso, o reino de Deus? E ele fala, sacerdote, o reino de Deus é construção divina no coração do homem. Então, essa história do reino de Deus, para mim, essa história simboliza bem. Então, a história, o reino de Deus é construção divina no coração. Então, nós vamos atingir o reino de Deus quando nós, seres humanos, os nossos corações estiverem amando o nosso irmão. Aí é o reino de Deus. Né? Pois é. Então, me veio essa mensagem, ótimo, essa passagem na cabeça aqui, Léo, sobre essa questão do reino de Deus, né? Que eu acho muito bonito. E se eu for egoísta, eu seguro a sua palavra que você deu aí, não só um exemplo, como falou uma frase de grande sabedoria para todos nós. E imagina que nós, muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e coisas mais, achamos que estamos no máximo dessa evolução, da conquista do coração para chegarmos até Deus. Nós estamos talvez até engatinhando, talvez ainda com cheiro de xixizinho e ainda tomando a mamadeira, né? Como Jesus lembrava sempre, né? Que nós estamos no pequeno alimento do leite, né? Já querendo falar em grandes banquetes, né? O banquete celestial ainda nos espera, nos aguarda, mas vamos ter que andar muito para chegar até ele. Bom, mas seguindo,
a autora fala, né, que nós podemos preencher páginas e mais páginas, né, como já houve várias, né, aí pelo decorrer da história, descrevendo o amor divino por nós, mas só saberemos do que se trata se o sentirmos. Isso é fundamental, porque senão nós vamos ficar ali embebecidos, né, com aquelas palavras do livro e tudo, mas não trabalhamos o nosso sentimento sobre aquilo. Então, nós estamos aprendendo o sentimento do autor. E o nosso, como é que fica? Nós temos que desenvolver, crescer, trabalhar junto, né? Construir junto, como você bem lembrou aí, nessa construção aí do coração, na conquista do reino divino. Né? E seguindo, ela fala que não é algo que se aprenda apenas a razão, porque tem o coração, né? Nós não somos só razão, mas deve ser experimentado pelo coração. Por isso, Deus não é uma força impessoal, permeando o universo, uma energia cósmica diluída no todo, sem identidade, sem nome. Justamente tem hora que passa mesmo algo assim, né? Só a energia, né? Ele é um ser com vontade e sentimento. Por isso, né? Talvez venha aquela frase, né? Nós somos a semelhança, né? do Pai, porque nós temos de desenvolver esses mesmos sentimentos, que são sentimentos que estão no Pai, né? Que nós temos de chegar, conquistar até Ele. E ela prosseguiu nos dizendo aqui que é um ser com quem podemos nos relacionar, conversando, orando, meditando e, sobretudo, amando-o, pura e simplesmente. E prossegue mais. Ele tem uma face, mas não é corporal. É interessante isso, né? Nós sempre temos a imagem mesmo, até mesmo aquela imagem antropocêntrica, de pensar em Deus como nós, né? Um ser humano, um velhinho, né? De barba branca, não sou eu não, e outros muito mais. Mas fica essa imagem não uma coisa impessoal, uma coisa assim perdida no espaço, como ela bem disse, uma energia. E ela fala também que nos ama a cada um que conhece, a cada um ele conhece, porque é autor de nossa individualidade de origem, destino, e está mais próximo de nós do que nós mesmos. Interessante isso, né? Muitas vezes nós estamos distanciados de nós mesmos. Ela prossegue falando, Deus é pai e é mãe. Muito interessante isso, né? Se o universo nos deparamos com o princípio masculino e feminino, com a força, a virilidade e a razão, e com a bondade, o acolhimento e o perdão, então o ser supremo, os dois princípios se conjugam e se unem. Muito bonito isso, muito interessante. Eu achei bem válido, né, essa ideia. Inclusive, eu tenho como hábito, como costume, quando muitas vezes eu estou escrevendo um texto ou conversando algo assim que tem a ver com o meio ambiente, com a evolução de espécies e tudo, né? A gente sempre vê aquela relação do feminino, do masculino. Eu sempre coloco a mãe natureza como a parte vamos colocar entre aspas, da alma de Deus na sua porção feminina, que é a mãe da natureza. E não é só na natureza egoística aqui do planetinha Terra, não, que é lindo, maravilhoso, mas que é pequenininho em relação ao universo. É na criação como um todo. E muito mais, porque será que é só isso que nós vemos, ou que o homem até agora conheceu? Tem muita coisa para ser descoberta, né, Orfan? Quer citar alguma coisa? Se quiser falar. Tá certo, é isso mesmo, né? Essa coisa, essa imensidão cósmica, isso é uma coisa sensacional, né? Que tanto despertou interesse no homem desde os primórdios, né? Contemplando essa imensidão, essa que ele já chamou de uma abóboda, né? Aonde uma abóboda azul, aonde
ficavam penduradas estrelinhas, né? Você acreditava nisso, né? As estrelas eram penduradas numa imensa abóbada azul. Mas desde essa época se surgia no homem grandes perguntas, né? Questionamentos, grandes dúvidas. E hoje nós sabemos que esse universo já estão falando agora em multiversos, né? Se fala em astronomia em multiversos, eles são vários universos, que na verdade seria vários universos na minha concepção pequena, mas a junção de todos seria o universo, né? Mas enfim, né? são concepções de vários universos, quer dizer, isso que a gente imagina é apenas um dele, poderiam ser múltiplos e tal, e essa expansão contínua, né, do universo sendo criado por Deus continuamente. Sensacional isso tudo, né, Léo? E a gente, tão pequenininho aqui, não vai... depois disso tudo que a gente leu, eu acho que a Dora tem razão quando ela diz o seguinte: nós chegamos à conclusão de que nós não conseguimos entender Deus. Então, nós estamos todo esse livrinho para ver as nossas dificuldades em entender Deus, a necessidade da gente compreender aquilo que é importante a gente imaginar e reconhecer humildemente que, olha, não dá para entender, né? Mas a gente precisa amá-lo como Pai Criador, como nos orienta Jesus, né? Então, como aquilo que nos deu o dom da vida, como aquela força criadora que gerou tudo isso, esse cosmos infinito, maravilhoso, né? E como você disse, ainda a gente não sabe nem um grãozinho de areia da parte, né? Que significa tudo isso. Estamos longe. Mas o importante é que a gente aprofundou o debate durante esse tempo, né, Léo? Estudando esse livro, lendo esse livro e vendo as nossas limitações e aprendendo, quiçá, cada vez mais a amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, como força criadora. Eu acho que isso nos dá a solução. Quer dizer, eu acho que a espiritualidade, a Kardec, eu acho que nos fala aquilo que é básico e que além daí não podemos entender. Deus, né, é a inteligência suprema do universo, criador de tudo quanto existe nesse universo infinito. Então, para nós é isso. E a ciente que nos deu essa vida, o dom da vida, nós só podemos ser-lhe grato e amá-lo. Não é isso, Léo? Com certeza, com certeza. Inclusive, você me fez lembrar, mais ou menos por volta dos anos 80, eu fiz um curso de especialização dentro da área biológica, e é interessante, a gente fala muito do universo cósmico e tal. Eu tive a oportunidade, naquela época não tinha os avanços científicos, não tinha computador, não tinha internet, tinha as eletromicrografias, que era o estudo justamente desse microcosmos que nós temos em todas as estruturas do universo, não é só em nós. E a gente faz eu fiz ali, naquelas poucas oportunidades, viagens maravilhosas de você procurar entender o que é uma dimensão disso. Aí eu lembrei lá nos anos 70, como eu era fã de carteirinha do Carl Sagan, e ele mostrava na série Cosmos, que quando você falou aí do universo, naquela época já se falava que existem possíveis ligações, como se fossem corredores que ligam universos a outros universos, e talvez o homem no futuro poderia utilizar disso para fazer essas viagens, porque do jeito que é em anos-luz é impossível, né, fazer viagens junto com o homem. Se a gente para chegar em Marte aí, quantos anos que o homem está tentando, né? Imagina isso lá em outras dimensões, né, da galáxia. E ele falava sobre isso. Gente, é sensacional. Agora, é uma pena que o tempo deve estar aí, já beirando ao final. Nós já estouramos, Léo. Já estamos batendo os 25 minutos já. Então, você podia considerar... Já estou na prorrogação do segundo tempo. Oi? Já estou na prorrogação do segundo tempo. Estamos na prorrogação. Nos acréscimos. Então, você poderia fazer a sua fala final aí e a gente despedir do nosso público. Não, sim, é claro. Primeiramente, agradeço a grande oportunidade e paciência que vocês tiveram
de ouvir a explanação. Peço aqui em público desculpas à autora, Dora, porque eu não cheguei nem na metade desse capítulo. Mas não tem como. A língua coça, você não consegue só ficar na leitura, a gente acaba extrapolando e aí deixei ela na mão, porque tem coisas ainda aqui maravilhosas, mas que vale a pena ler, né? Sem dúvida. Eu acho que é isso mesmo. A gente leva alguns pontos a gente destaca para que as pessoas leiam. Lá no grupo a gente debate e a gente vem debatendo. Já essa semana debatemos esse capítulo e a gente praticamente encerra o estudo com esse riquíssimo vídeo, o que fica um riquíssimo. pouquinho aí de um gostinho de quero mais para as pessoas poderem aprofundar aí as análises e os estudos. Tá bom, Leonardo? Esse debate, muito bom. Adorei o debate aí do grupo. Segui. Muito bom. Lá. Eu quero agradecer você, então, mais uma vez, em nome do nosso canal, em nome do Sejus. Agradecer você, nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, né, através do nosso canal. E queremos convidá-lo para que participem do nosso grupo no WhatsApp, né, estudo onde ali a gente debate também as obras que a gente está estudando. Tá bom? Obrigado a vocês, um abraço. Léo, fica com Deus. Amém. Obrigado mais uma vez. E a vocês todos, até a semana que vem, se Deus quiser, já com uma nova obra que a gente começará a estudar. Tchau. Tchau. E aqui.